Iniciando agora, conteúdo sobre os cabos de múltiplas vias, que utilizam condutores simples, em oposição àqueles cabos coaxiais, no qual o condutor passa por dentro de um segundo condutor na forma de blindagem. Entramos então nos tipos de cabos que são efetivamente utilizados em cabeamento estruturado e que são utilizados nessa convergência entre diversos serviços de comunicação que podem utilizar as mesmas infraestruturas compartilhadas. Especificamente, esse tipo de cabeamento é muito comumente chamado como rede de computador, porque as especificações das redes de computadores geralmente guiam a escolha da categoria dos cabos utilizados, pois as categorias de cabos utilizados para vigilância, multimídia ou telefonia analógica são inferiores. Por isso mesmo chamamos então de redes para computadores, mas em geral esses tipos de condutores são usados para cabeamento estruturado. Trago aqui inicialmente uma tabela fazendo uma comparação tanto nas características, benefícios e problemas do uso de cabeamento não estruturado, convencional, ou cabeamento estruturado. Na situação da chegada de novos equipamentos ou necessidade de novos ramais telefônicos, toda vez que uma infraestrutura não estruturada existir, haverá necessidade de modificação dessa infraestrutura. Quando se utiliza cabeamento estruturado, as tomadas de acesso já estão pré-instaladas e elas requerem simplesmente que os pontos sejam ativados, que é fazer a conexão nos armários de telecomunicações, das portas referentes às tomadas de telecomunicação identificadas, seja a central de telefonia analógica, seja o equipamento ativo de rede de computador, para que aquela tomada assuma uma determinada função. Um exemplo, um setor com um ramal e 4 computadores se muda para uma sala onde tem 3 ramais e 2 computadores. Se numa situação em que o cabeamento convencional existe ali, as instalações são tratadas separadamente e assim vai ser necessário instalar novos cabos para os computadores extras e os ramais que já existiam instalados para telefonia analógica vão ficar simplesmente inativos, sobrando. Numa situação em que existe cabeamento estruturado, as tomadas em que eram utilizadas para ramais de telefone podem ser trocadas seu propósito para redes de computador, basicamente fazendo uma manobra de cabos no armário de telecomunicações, e serão utilizadas para rede de computador, então. É uma reconfiguração bastante rápida e simples de se realizar. Outro exemplo é surgir numa equipe temporária que precisa de telefones e computadores de rede. Toda a infraestrutura será instalada numa abordagem convencional, não estruturada, e para cabeamento estruturado, ao ocupar um espaço que já tem essa infraestrutura pronta, basta ativar aqueles pontos, fazendo essa reconfiguração dos armários de telecomunicações e não haverá grande problema ou necessidade na troca. Essa abordagem de cabeamento estruturado é muito comum em instalações comerciais. Em instalações residenciais já não é tão crítica porque essa troca de propósito não é muito comum. Quando houver uma rede de computadores com excesso de carga provocando problemas de conexão, o ponto de rede que estiver com problema deve ser identificado e o cabo substituído. Se não for identificados os pontos de rede, que é comum numa instalação não estruturada, terá que ser feita a identificação de onde está ligado esse ponto de rede, a qual dispositivo ativo, em qual armário, onde fica. Um cabeamento estruturado já requer inicialmente que todas as tomadas e cabos estejam identificados. Portanto, pode-se, por meio de uma manobra simples no armário de telecomunicações, ativar outro ponto de rede disponível próximo e desativar o defeituoso para manutenção, sem necessidade de permanecer mais tempo sem serviço de acesso à rede naquela região. Como eu já disse, os requisitos para a especificação do cabeamento utilizado mais altos em geral são relacionados com redes de computadores e, portanto, aqui eles são melhor estudados. Assim como aqueles cabos coaxiais, também os cabos de múltiplas vias têm classificações de acordo com a categoria de desempenho de cada um. Os cabos deverão ser especificados a partir do protocolo que se deseja adotar na rede de telecomunicações, suportado pelos dispositivos. Chama atenção aqui que aqui nós abordaremos somente as categorias dos cabos e algumas preocupações e cuidados em relação à conectorização e visão da infraestrutura, como é organizada. Os protocolos serão
abordados em uma aula específica separada daqui. Portanto, aqui vemos as categorias de cabos desde 3, passando por 5, 5E, 6, 6A, 7 e 8, e características como se requer blindagem no cabo, a máxima taxa de dados usando protocolos Ethernet e a largura de banda efetiva em que o cabo é capaz de transportar sinais sem grande atenuação. Podemos ver aqui que desde a categoria 5E é possível suportar redes gigabit, que atingem 1000 megabits por segundo, com cabos seja de 100 MHz de largura de banda ou 250. Uma diferença clara aqui entre as mesmas categorias que suportam isso é a distância máxima suportada com um cabo dessa categoria para conseguir atingir a taxa de dados máxima ou suportar um protocolo que atinge a taxa de dados, ou um cabo dessa outra categoria que pode conter blindagem ou pode ter uma característica construtiva diferenciada, pode permitir uma maior distância de comunicação. Muito comumente hoje em dia se encontram cabos de categoria 5E e 6, inclusive com valores de aquisição bastante próximos, então é sugerido que em novas instalações utilizem os cabos que economicamente forem mais viáveis, como categoria 6. É necessário, no entanto, que os conectores tomadas sejam também compatíveis com a mesma categoria, para garantir o desempenho e compatibilidade com esses protocolos escolhidos. Cabos de categoria superior, a partir de 6A, contêm obrigatoriamente blindagem, que é uma camada externa que reveste estes condutores. Esses cabos suportam então redes com taxas de dados muito mais altas, aí excedendo os 10 gigabits, e a largura de banda de frequências que esses cabos são capazes de responder sem grande atenuação é muito maior. Podemos entender também que o custo desses cabos também é bastante maior, mas a tendência é que em instalações futuras se comecem a adotar esses cabos com categorias mais altas, prevendo o avanço na tecnologia e a necessidade de maiores taxas de dados em redes no futuro. Sempre uma categoria superior à mínima necessária pode ser utilizada em qualquer protocolo. Isso não gera problema. Quer dizer, se um protocolo vai me exigir categoria 6, se eu usar 6A, 7 ou 8, eu vou gastar um pouco mais com custos na instalação, mas não vai gerar problema. O uso de uma categoria inferior de cabo, sim, pode causar grande perda de pacotes ou completa falta de conectividade naquele link. Ou então até mesmo não conseguir adotar o protocolo escolhido, caso seja um protocolo de maior taxa de dados, e obrigatoriamente migrar para um protocolo de menor taxa. Os cabos, como eu comentei, os cabos de categoria 6, 5E e 6 são facilmente comercialmente encontrados por suportarem as redes Gigabit Ethernet, mas esses 6 ainda são pouco comuns em instalações existentes. Chama atenção aqui para mais um conceito, que é a parte de divisão de infraestrutura de rede. Lá, retomando a aula que fala sobre cabeamento estruturado, lembramos lá que a área mais próxima do dispositivo usuário, que é chamada área de trabalho, ela tem uma tomada de telecomunicações que vai atender a cada dispositivo. Obviamente, essa tomada de telecomunicações também deve suportar a mesma categoria de desempenho que os cabos utilizados na instalação da infraestrutura. A conexão desses dispositivos à tomada de telecomunicações é realizada por cabos flexíveis, também chamados Station Cord, usando conectores 8P 8C, conhecidos como RJ45, que possuem 8 condutores e, em pares, esses condutores são trançados, são enrolados. Algumas variações específicas de cabos contêm blindagem, que é exatamente aquela de acordo com as categorias que nós acabamos de ver na tabela anterior. Alguns tipos de cabos exigem blindagem até para alcançar o desempenho requerido. Eu chamo a atenção aqui que esses cabos aqui são flexíveis, eles têm características para serem mais flexíveis e serem manobrados e utilizados, conectados e desconectados várias vezes. Por isso eles são usados na área de trabalho, que é um local em que pode haver essa dinâmica de conexão, desconexão, movimento. Os cabos utilizados em instalações fixas, que vão ficar dentro de eletrodutos, calhas, perfilados, outros meios de instalação, outros caminhos, eles têm características menos flexíveis. Então, é sempre interessante observar isso, pois um cabo feito para instalação numa infraestrutura fixa pode
sofrer danos rápidos, degradação, quando utilizado como Station Cord ou como Patch Cord, veremos adiante. Os modos de tomada de telecomunicações são apresentados nesse formato, como vemos nessa ilustração, em que um lado nós temos o conector conhecido como RJ45, que também suporta conexão conector RJ11, e do outro lado tem terminais para fixação dos condutores, são 8 condutores, do cabo de rede de pares trançados chegando até ali. E a vista externa das tomadas de telecomunicações é essa. Dentro da infraestrutura fixa, que vai desde as tomadas de telecomunicações até os armários de telecomunicações, temos o cabeamento horizontal. Sugiro novamente aí, então, a revisão lá dos esquemas apresentados na aula de introdução ao cabeamento estruturado. Esse cabeamento horizontal vai desde as tomadas de telecomunicações até os armários ou racks de telecomunicações, onde estão novos termos aqui, patch panels e dispositivos concentradores. Patch panels, que nós podemos observar, são dispositivos como esses apresentados aqui, são dispositivos passivos, que simplesmente terão terminais muito similares às tomadas de telecomunicações, mas são diversos terminais e essa é onde serão fixados a outra ponta dos cabos que iniciam em cada uma das tomadas de telecomunicações. Então, em cada uma da área de trabalho que existir uma tomada de telecomunicações, a outra ponta do cabo estará ligado também a um patch panel identificado aqui, com um código correspondente para que você consiga relacionar isso. A área de trabalho é tomada lá dentro do escritório, por exemplo, com cada uma das portas apresentadas no patch panel dentro do armário de telecomunicações. Esse dispositivo, então, a vista frontal deles é essa e por trás ele tem estruturas para fixação dos cabos similares a essas, como vemos nas tomadas de telecomunicações individuais. O procedimento de montagem desses patch panels é muito similar ao procedimento de fixação de voice panels. Sugiro o retorno aí à aula que falava sobre cabeamento para telefonia, que ela mostra esse procedimento de conectorização. E esse patch panel é um dispositivo utilizado para cabos para redes de comunicação ou de múltiplo propósito também, mas para cabos de 8 vias ou 4 pares trançados. Em oposição ao cabeamento horizontal, que vai até as áreas de trabalho, o cabeamento vertical, como nós vimos lá na introdução também a cabeamento estruturado, é por onde passa o backbone ou a espinha dorsal entre os diversos armários de telecomunicações de uma instalação. Ele interliga diferentes armários, diferentes andares de um prédio, diferentes prédios numa região, num campus, que é abrangido por uma mesma rede. Essa parte traseira, então, desses patch panels é chamado bloco de conexão. A conexão desses blocos é realizada pelo mesmo tipo de alicate, tipo punch down ou impacto, assim como para redes de telefonia. E aqui vemos os exemplos de ilustração, como é organizado um rack de telecomunicações. Aqui, a vista frontal de um armário de telecomunicações, que também conhecemos como racks. Podemos ver ao topo aqui um patch panel, que são as pontas dos cabos conectores, as pontas dos cabos que vão até cada uma das áreas de trabalho. E com cabos flexíveis aqui, que aqui se chamam patch cords, cabos curtos flexíveis. Cada uma dessas portas pode ser ligada num dispositivo ativo de rede, como aqui embaixo um switch ou outro dispositivo ativo de rede, mais abaixo. Sendo que esses cabos são ligados aos dispositivos ativos e a reserva de cabo, o excesso de cabo que sobram deles, são reservados aqui em áreas específicas protegidas aqui com espaço para isso, para evitar estresse mecânico, contato com a porta e tudo mais. Assim que a reconfiguração de uma tomada de telecomunicações qualquer pode ser realizada por simplesmente ter acesso a esse armário de telecomunicações e desconectar a porta específica aqui e com um cabo de manobra, ou patch cord, conectar a outro dispositivo ativo qualquer que seja. Assim como essas várias portas aqui que podem estar conectorizadas a outros pontos, outras tomadas de telecomunicações, nesse momento não estão ativas. Para realizar a ativação delas, bastaria conectar uma porta específica aqui de uma área de trabalho a um dispositivo ativo aqui embaixo. Isso aqui falamos do ponto de vista de configuração física. Obviamente, quando se
realizar essa configuração física, pode ser necessária uma configuração lógica também, do ponto de vista da administração de rede. Aqui embaixo temos uma ilustração completa de um dispositivo utilizando acesso à rede de comunicações, foi chamado de patch cord aqui, mas pode ser também station cord, que é um cabo flexível ligando esse dispositivo à tomada de telecomunicações, padrão RJ45. Esse cabo tipo UTP, Unshielded, não blindado, vai pela infraestrutura de instalação, que foi omitida aqui, até um patch panel, que são painéis desse tipo aqui, dentro de um armário de telecomunicações. Então, essa tomada está espelhada lá dentro do painel de telecomunicações e por meio de um patch cord, aqui, usado corretamente o termo, cada uma das tomadas é ligada a um dispositivo ativo de rede para ser ativada. Focando agora mais no aspecto de o tipo de cabo utilizado e o padrão de conectorização, primeiramente temos contato aqui com padrões de sequência de condutores utilizados. Como temos cabos que apresentam 8 vias, cada um, ou melhor, cada par tem o seu respectivo outro conector, então são 4 pares organizados. Eles são padronizados por 4 cores: marrom, verde, laranja e azul. E os seus respectivos cabos, que podem ser ou enrolados junto com o verde, ou pode ser chamado também branco-verde, porque é um branco com uma listra verde, laranja e branco, ou então laranja e branco do laranja, que é um cabo branco com uma listra laranja fina, marrom, mesma coisa com o seu condutor par, e azul, mesma coisa com o seu conector par. A sequência de pinos utilizada, existem duas sequências padronizadas, que são T568B e T568A. Aqui vemos num plug macho, RJ45, a localização do pino 1. Então, as sequências utilizadas padronizadas são, iniciando no pino 1, branco do laranja, laranja, branco do verde. Reparem que o pino verde o condutor verde está lá na posição 6. Azul, branco do azul, branco do marrom, marrom. Reparem que ao centro, 4 e 5, em vez de seguir uma sequência direta, sendo sempre um conector branco e a sua cor respectiva em sequência, aqui está intercalado um mesmo par azul aqui no centro. É importante que ele esteja aqui ao centro, seguindo a padronização, porque o cabeamento de telefonia pode reutilizar as mesmas tomadas de telecomunicações. E para a telefonia analógica só são usados 2 pinos. E serão exatamente esses 2 pinos do centro. Portanto, esse par do centro que será utilizado no caso de telefonia analógica. Tanto o RJ45 quanto o RJ11 são compatíveis. Portanto, você pode conectar um conector RJ11 em uma tomada de telecomunicações tipo RJ45. O segundo padrão, observamos aqui que ele é diferente. Inicia com branco do verde, verde, branco do laranja, laranja está na posição 6, azul, branco do azul, branco do marrom e marrom. É muito importante que, mesmo sendo brancos os conectores, como o exemplo de um dos cabos aqui que nós vemos, eles devem ter sempre conectados aqui seguindo a sequência dos pares. Observem que o par do centro é o mesmo, azul e branco do azul. Isso também é uma preocupação para que a telefonia analógica possa reutilizar essa instalação. Como eu comentei aqui sobre a questão da compatibilidade entre conector RJ11 e RJ45, o patch panel na porta poderá ser conectada a uma porta do voice panel por um cabo de manobra, conforme aquele procedimento que eu descrevi aqui dentro do armário de telecomunicações. Quando há um patch panel e um voice panel para painel de telefonia analógica, pode se conectar a qualquer uma dessas portas de telecomunicações do patch panel diretamente a um voice panel para habilitar essa tomada de telecomunicações como telefonia analógica. Não existe nenhum voice panel mostrado aqui nessa ilustração. Ou alternativamente, para ativação como uso para rede de computadores,
essa mesma tomada pode ser ligada a um dispositivo ativo da rede. Aqui agora temos as características e ilustrações de 4 tipos de cabos diferentes que podem ser utilizados para essas redes em cabeamento estruturado. Podemos identificar o tipo de cabo relacionado com cada uma das ilustrações aqui pelos nomes apresentados ao centro. Cabos UTP são cabos não blindados. Assim, o que observamos a característica construtiva é uma capa externa, capas isolantes de cada um dos condutores. E os condutores são, então, torcidos entre os seus pares, conforme se apresenta aqui. Essa torção diminui a quantidade de interferência a qual o cabo fica suscetível. Observamos também que nesse cabo aqui existe um separador aqui, que afasta esses pares dentro do cabo, para que eles não fiquem em contato muito próximo. Isso evita interferência entre os pares por meio de acoplamento capacitivo e indutivo, ou reduz ao menos esse efeito. O próximo tipo de cabo que nós vemos aqui é um cabo STP que contém blindagem externa. Observamos aqui que a construção dele contém uma capa isolante externa, uma camada de blindagem, que é construída por um material bom condutor elétrico, que observamos aqui uma folha aluminada, e internamente os 4 pares de condutores estão bem próximos, mas não tem nenhum tipo de blindagem mais, somente material isolante em torno de cada um dos condutores. A construção sendo torcidos os cabos é feita da mesma forma. Agora, existe um tipo de cabo também que pode ser construído por meio de uma blindagem individual dos pares, como vemos aqui nessa ilustração, e cada um dos pares recebe uma camada externa de blindagem para evitar interferência tanto externa quanto entre os próprios pares dentro do cabo, observamos aqui. Ou então, existe um cabo com dupla blindagem, no qual existe uma camada recobrindo todo o cabo de material condutor, formando uma blindagem que evita interferências externas, e cada um dos pares também recebe uma blindagem individual. Todas essas blindagens devem ser interrompidas ou rompidas para a conectorização dos cabos. E é importante que quando estão presentes essas blindagens, os conectores também suportem isso e tenham categoria adequada ao cabo, assim que a blindagem seja aterrada também junto com o conector, tornando efetiva assim a blindagem desses sinais contra interferências externas, inclusive na região do conector. Para qualquer tipo dos cabos, é importante que sejam mantidas as torções dos cabos o mais longe possível. Digo isso que, durante o procedimento de conectorização, não se expõe uma grande parte de cabo e desfaça essas torções de uma parte muito longa do cabo. Tanto por questão estética, resistência mecânica, mas também por ser uma região crítica no qual a interferência pode ser acoplada ao sinal e prejudicar o desempenho da rede de comunicações. Aqui a seguir, peço que cada um verifique a aula individualmente na página do Moodle. Existem procedimentos mostrando como é feita a conectorização de uma tomada de telecomunicações usando o padrão RJ45, conhecido como RJ45 fêmea. Apesar de um mau exemplo aqui do uso de um estilete para realizar a decapagem do cabo, o procedimento de conectorização e fixação dos condutores é bem cuidadoso e bem detalhado. Então, sugiro assistir esse vídeo aqui, mostrando como é feita a conectorização de uma tomada de telecomunicações. Para a construção tanto de patch cords como station cords, que são cabos de manobra num armário de telecomunicações ou na área de trabalho, os procedimentos são demonstrados nesses 2 vídeos a seguir aqui, no qual, primeiramente, um cabo não blindado, UTP, recebe um conector macho categoria até 5E. Então, aqui existe um procedimento correto para decapagem e conectorização desse cabo. Peço que prestem atenção nisso, na organização dos cabos e como aqueles padrões de sequência de cores são utilizados. Na conectorização do cabo com blindagem, existem alguns cuidados adicionais. Inclusive aqui, por ser uma conectorização de um cabo e de um conector de categoria superior,
outros acessórios são utilizados além dos mais simples utilizados no vídeo anterior. Também é necessário um alicate para conectorização e prensagem desse cabo, conforme categoria e formato do conector. Então, sugiro fortemente assistirem esses 3 vídeos com cuidado para conhecer esse tipo de procedimento utilizados em montagem de redes tanto de computadores como cabeamento estruturado de múltiplos propósitos.